Hoje é a continuação do último vídeo que eu postei sobre a minha história e sobre as dificuldades que eu enfrento. Eu quero agora falar sobre tudo que eu passei na escola e na faculdade. Prometo ser breve para o vídeo não ficar muito longo. Eu quero ressaltar, em primeiro lugar, as dificuldades do dia a dia, de locomoção, de pegar um ônibus, de ler alguma coisa que é uma certa distância. Para quem não sabe, o problema de visão que eu tenho, vou explicar rapidamente, ele me limita a enxergar uma certa distância, que para mim é longe, para muitos é perto, e eu não vejo letrinhas muito pequenas. Então, eu me sinto muito limitada ainda por esse aspecto, por essa situação. Então, eu enfrento as dificuldades do dia a dia no material que não é adequado. Muitas das vezes se fala muito em inclusão, mas não é bem assim a realidade. Então, o material não é adequado, a falta da compreensão das pessoas, a falta, muitas das vezes, da empatia, das pessoas ajudarem umas às outras. Eu tive escola que sim, eu tive apoio, eu tive ajuda, que as pessoas, elas me acompanhavam no recreio, me privavam muitas vezes de outros alunos por medo de eu cair, me machucar, porque muitas das vezes, por eu ser criança, tinha o recreio dos grandes, então eles empurravam a gente, não tinha muito assim, não tinha muito assim, não prestava bastante atenção, assim, talvez, não se ligava muito, e com isso, às vezes acabava empurrando, e para evitar que eu me machucasse, eu tinha um tratamento diferenciado, mas não foram em todas as escolas que eu tive esse tipo de tratamento. Eu sempre estudei em classe normal, como eu disse no vídeo anterior. Eu nunca estudei numa classe para deficientes visuais ou pessoas com alguma dificuldade, portadoras de alguma dificuldade especial e tudo. Eu sempre estudei numa classe comum, como as demais das pessoas, ditas comuns, vamos assim dizer. Eu gostaria muito de ressaltar duas situações. A primeira é de preconceitos, às vezes de própria coordenadora de escola. Eu tinha que ter um material ampliado, e esse material ele era feito em outra escola, e às vezes eu ia procurar saber desse material e eu ouvia grosserias de inspetora, entendeu? Essas coisas. E por outro lado também era o preconceito dos alunos, deboches, as pessoas falando dos meus olhos porque ele é torto e blá blá blá, aquela coisa toda, E eu vou ressaltar uma situação na faculdade, que eu faço pedagogia. Para quem não sabe, eu já estou no meu último período, já no meu último ano, e no começo eu fazia presencial. E aí teve uma situação que a gente foi fazer um trabalho em grupo, e aí simplesmente uma aluna lá falou que era pra gente fazer desmanchar o grupo que eu tinha, porque tava faltando gente. Então pra gente entrar, era pra eu entrar no dela junto com as meninas que estavam no meu, que eram só duas. Aí eu peguei e fiz isso e tal, a gente desmanchou o grupo e fomos pro grupo dessa moça. E chegou na hora de distribuir as tarefas, eu perguntei pra ela, eu tava vendo ela distribuindo as tarefas pra todo mundo, e eu perguntei pra ela o que eu iria fazer, nesse caso. Aí ela falou pra mim o seguinte, que não tinha tarefa pra mim, que eu não estava no grupo dela, que eu estava em qualquer grupo, menos no dela. E ela ainda falou assim, com ar de como se ela estivesse me fazendo um favor de me incluir no grupo dela, porque eu não ia fazer nada então, nesse caso, que ela ia ver com a professora se eu poderia ficar, que no grupo dela já tinha 8 pessoas e comigo ia ser 9. Então, ela ia fazer um favor. Eu não falei nada, não discuti, eu simplesmente fui até a professora da disciplina, conversei com ela. Ela me deu total apoio. Eu, graças a Deus, na turma presencial que eu fazia, a faculdade, todos os professores eram contra preconceito, bullying, qualquer tipo de discriminação, eles não aceitavam. E ela prontamente me atendeu, ficou do meu lado, e eu fiz o trabalho sozinha. Eu optei por fazer sozinha para não ter confusão com o grupo, com a sala.
e a minha nota foi a total. Eu fiz o trabalho, eu apresentei e eu tive a nota total. Isso quer dizer o seguinte, que as pessoas me admiravam, a diretora gostava muito de mim porque via o quanto eu sou desenvolvida, eu não espero por ninguém, eu nunca me faço de coitada ou esperando algo de alguém. Não, eu sempre me viro, eu sempre corro atrás dos meus sonhos, das coisas, e na escola eu procurava me virar sozinha o máximo que eu podia. E a outra situação era de mais um trabalho, mas isso de uma outra disciplina. Eu tinha uma amiga e essa amiga começou a ser excluída porque eu era excluída e eles começaram a excluir ela também, porque ela andava comigo. Aí a professora escolheu os grupos, todo mundo foi escolhendo seus grupos, a professora foi falando os grupos e eu falei, olha, até agora ninguém se pronunciou de me colocar no grupo. Aí a professora fez de boba, começou falando, fulano, fala seu grupo, cicrano, fala seu grupo. E ela já tinha designado pessoas que seriam líderes, né, para colocar as pessoas no grupo delas. E todo mundo, ninguém citou eu e essa minha amiga, que por ela andar comigo, ela também se tornou alguém excluída. E ali a professora pegou e já, assim, meio que mostrou o outro lado da situação, que isso não poderia existir numa classe de futuros pedagogos, né? As pessoas têm que ter mais empatia, mas se importar mais com a outra pessoa. Eu quero deixar de lição aqui para vocês que hoje eu estou vencendo a faculdade, estou vencendo as dificuldades, os preconceitos. Eu terminei o ensino médio em 2011, estou terminando minha faculdade agora em 2021, então eu quero dizer para você que você é capaz, que você consegue, que você vai muito além do que você imagina. E enfim, então eu quero fechar o vídeo aqui falando sobre isso, que preconceito, bullying não é legal, que nós possamos ter uma aceitação maior sobre a vida das outras pessoas, acolher mais e não desfazer das pessoas, sabe? Procurar compreender mais as dificuldades, compreender as limitações do outro. Enfim, que sirva de lição para